a seguir reagindo a essas reuniões, esses stand-up comedies sem graça, esse momento histórico onde a gente está vivenciando a pior estratégia de marketing já vista para um presidente que está em queda de popularidade. A cada novo evento, a rejeição e o desinteresse pelo presidente Canabrava, para golaço, aumenta. É impressionante. Então, cada dia ele está num lugar diferente, fazendo uma coisa só para dizer que faz alguma coisa, normalmente coisas populistas, com audiência domesticada, atrás dele sempre ou políticos da região, com políticos que não fazem nada no governo e ficam só indo nesses eventos aí que ele usa, que é tipo Lindbergh, a Coxa, Capitão Cueca, o Drácula. Essa gente hoje aí tá o Tchutchuca, que é o filho do Zé Dirceu, tá aí o Tchutchuca. Tá aí o Paulo não sei o que é da agricultura, que já estão querendo derrubar ele, tem muita gente reclamando dele. E hoje é o pessoal do MST. Hoje o cara tá em casa, vou assistir que deve ser divertido. Vai falar de improviso, para essa gente aí fala de improviso. E é alegria geral. Vambora, vambora, vamos assistir. Vamos ver. Fala aí, Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o público, olha o público, olha o público, rapaz, olha o público. Esse é nosso. Hoje, Olha o Liminha. Gritar Lula. Hoje é um dia, eu diria, de festa. E quando a gente está fazendo um dia de festa, A gente, tem que agradecer a todas as pessoas verdade, que, direto ou indiretamente, ajudaram a gente a fazer essa festa. a gente tá fazendo. Eu não costumo ler a nominata, porque tem o nome de muita gente, mas hoje eu acho que é muito importante a gente ler, porque a imprensa pelo menos vai registrar quem é que está participando dessa festa. Eu Os outros queria dias não é então importante. começar cumprimentando os companheiros da direção nacional e estadual do MST, a Féris Radic, o Roberto Baggio, o José Damasceno de Oliveira, a Bruna Zimpel, a Antônia Keller, a Leidiane Evangelista, o Aldenir Gomes da Silva, o Marco Antônio. O cara tira foto, arruma microfone, nunca vi um político tão narcisista que tem um fotógrafo o tempo inteiro registrando foto dele. Velho feio desses aí. E o cara da CBI também é pau pra toda obra, né? Só foto, se ficar tirando só foto, eu não vou conseguir te manter. Chuquinha, o nome dele é uma coisa parecida com Chuquinha. Antônio Carolino da Silva, o Sérgio Luiz de Oliveira, o Diego Moreira Vai ler todos os e a nomes, nossa cacete. querida Joselda Ivone de Oliveira. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem a luta que estão fazendo para garantir que as nossas crianças tenham um mundo melhor do que aquele que nós herdamos dos nossos pais. Parabéns à Direção Nacional do Sem Terra, parabéns à Direção Estadual do Sem Terra e parabéns aos companheiros da comunidade Maia Sabrina. Parabéns a todos vocês. Esse aí que estão fazendo as coisas com as crianças. Tá? Nossa, chapeuzinho, tudo bonitinho. Eu quero também cumprimentar os meus companheiros de governo. Velho. O ministro Paulo Teixeira, que já falou, Fernando Haddad, que já falou, Silvio Costa, que não falou, mas vai falar em Itajaí, porque nós vamos daqui a pouco para Itajaí, Santa Catarina e Navegantes. A Márcia Lopes, ninguém sabe quem é. Deveria ter falado, porque aqui tem mais mulher do que homem. A mulher. Mas a Márcia Lopes é a nova ministra das mulheres do meu governo. Ministra das mulheres. Uma companheira... É uma companheira de Londrina e para quem não sabe, ela é irmã do Gilberto Carvalho, o nosso querido companheiro Gilberto de tantos e tantos anos de luta. Está aqui o nosso companheiro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Está aqui também
a nossa querida Gleice, que já falou. Falei E que a eu Gleice quero também. cumprimentar o nosso querido Todo mundo aqui. procurador, tão homenageado aqui pelo Sem Terra. Obrigado por fazer com que a gente não perca a confiança no Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado, companheiro. Bessias Quero tá aí, cumprimentar Bessias. o nosso querido companheiro Enio, presidente de Itaipu, que pelo menos agora Itaipu, além de produzir energia, está ajudando a gente a fazer com que o povo também produza mais energia. E também quero cumprimentar os deputados federais, o Aliel Machado, o Tadeu Venere, o nosso querido Zeca Dirceu, a Lenir de Assis e o Elton Welter. Quero agradecer ao nosso querido prefeito, Ari Matos, prefeito de Ortigueira, e Hermes Santa Rosa, prefeito de Faxinal, por meio de quem cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Também quero cumprimentar a nossa querida Débora Mabel, presidente substituta do INCRA, e cumprimentar todos os companheiros que estão aqui. A Marina Godoy, secretária adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar a Loroana Santana, diretora-presidente substituta da Anaté. Quero cumprimentar o Luiz Gustavo Braz, vice-presidente de Agronegócio e Agricultura Familiar do Banco do Brasil. Deputados estaduais, a nossa querida Ana Júlia, nosso querido Arilson Chiorato, a Luciana Rafaim e o professor José Lemos. Quero cumprimentar o Nilton Bezerra Guedes, superintendente do INCRA do Estado do Paraná, o Márcio Killer, presidente estadual do PT, da CUT do Paraná, a Rosana Gomes Guerra, beneficiária do Fomento Mulher, vai ter mentira a Cristina hoje. Aparecida de Souza, beneficiária do Pronas. Para, desgraçado. Eu não ia entregar umas coisas aqui para essas mulheres, gente? Opa. Estava na minha agenda que eu ia entregar não sei o quê para essas mulheres. Cadê o Messias? As entregas que eu ia fazer aqui. Você colocou no roteiro, Lula vai entregar não sei o que para tal mulher, vai entregar não sei o que para tal mulher. As mulheres estão aqui, mas cadê o que eu ia entregar? Ixi. Não tem? Então não tem. Fernando Campané. Mais ou menos organizado, mas... E agradecer o nosso maestro aqui, Fernando Campané. Parabéns. Que Deus queira que essa orquestra maravilhosa se transforme numa orquestra para fazer muito sucesso nesse país e encantar mentes e corações do povo brasileiro. Parabéns desgraçado. Às crianças que participam dessas orquestras, companheiras e companheiros. Companheiros? Eu já avisei ao companheiro Bade que era avisar os ministros. Os ministros. Fala, desculpe. Participe dessas orquestras, companheiras e companheiros. Tá. Vamos embora. Agora vamos. Eu já avisei ao companheiro Bade, quero avisar os ministros, que nós temos um almoço aqui. Mas possivelmente a gente não vai almoçar, porque outra vez nós estamos atrasados. Ontem eu terminei uma atividade no Nordeste, eu fui ontem a Paraíba, a Pernambuco, na divisa com o Ceará. Água. E era para terminar 2 horas, 2h30, a gente estava falando ainda. Então nós passamos o dia sem almoçar. Eles foram abrir as águas que eles fecharam. Foi abrir as... Vamos abrir agora que tá ficando chato. A rejeição tá ruim. Tem que abrir. Vamos ter que abrir de volta. Eita, foi feio ontem aquilo. Que vergonha. Que vergonha. Ontem nós fomos almoçar às 6 horas da tarde no avião. Ai, que interessante. E agora outra vez não vai dar tempo a gente almoçar. Já estamos com 1 hora de atraso. 1 hora de atraso. Então falta. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, porque vai depender de eu me controlar aqui para falar pouco ou muito. Então nós vamos sair daqui, pegar o helicóptero e nós vamos para Itajaí. Olha o Bessias aqui, ó. Bessias, e navegante ainda hoje em Santa Catarina, porque nós estamos nacionalizando o porto de Itajaí, que foi tentado privatizar pelo Bolsonaro. Nós estamos nacionalizando ele. Eita! E nós vamos a navegantes também. Na verdade, vamos ter tudo em Jataí, anunciar mais 4 navios contratados pela Petrobras. Jataí não, Itajaí. Jataí anunciar mais 4 navios contratados pela Aonde que vai ser? Na verdade, vamos ter tudo em Jataí, anunciar mais Itajaí, 4 navios contratados pela Petrobras. Então, outra vez, a gente vai ter que almoçar no nosso avião. E a comida do avião nunca é tão boa quanto a comida caseira que o Sem Terra ia nos oferecer aqui, com aqueles produtos produzidos pelas mulheres, porque também os homens
Eu já vi que quem trabalha produzindo comida aqui é as mulheres, porque vocês, ó, os homens, ó, Ai, sabe, engraçado. inventa de trabalhar longe para não trabalhar. Puta, faz umas piadas Mas, merda. companheiros e companheiras, De novo. Vamos lá. Vou começar. quando eu tomei posse, O que que o a bicho primeira falou? coisa que eu disse ao meu ministro Paulo Teixeira é de que um jeito da gente evitar Esse aqui, ó. morte no campo, violência no campo, seria a gente preparar uma prateleira de todas as terras disponibilizadas nesse país. Seja terras em litígio com bancos, dívida pública, ou seja, a terra da União que a gente Entendi. tivesse, Entendi. para que a gente pudesse ter uma prateleira de terra. Essa é Dilma aqui. E com essa prateleira de terra a gente começar a ofertar terra em todos os estados do país, Prateleira para de não terra. precisar ter uma guerra antes da gente ter a terra. E isso foi feito, demorou um pouco, porque o INCRA estava totalmente desorganizado. Ixi. É importante que vocês saibam que quando nós votamos agora no governo, Sim, vai o falar do governo Biruliro. que nós pegamos estava muito pior do que quando eu peguei em 2002 do Fernando Henrique Cardoso. Peguei um governo totalmente desestruturado. O INCRA não tinha metade dos funcionários que precisava para tocar a máquina. Do funcionário. O IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha no meu governo em 2010. É, vamos botar os companheiros. Ou seja, esse país foi quase que semi-destruído. Quase que E ao sem. invés de pensar em ajudar o povo, se pensou em construir um gabinete do ódio para se contar mentira durante 4 anos de mandato. Foi isso que aconteceu no Brasil. Foi. Só para você ter ideia, nós encontramos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida sem terminar, que tinha começado no governo da Dilma. 87 mil. Mas que Nós barbaridade. encontramos quase 3 mil creches paralisadas há 8 anos. Eu estou inaugurando Esses o conjunto números foi o cara do IBGE que te passou? Foi o Pokémon? Tá, isso aí. habitacional que foi começado em 2013. Ai, Então esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, aí agora reconstruiu. ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. A da Ele discussão da sabe mão. como é que nós encontramos esse país Haddad. administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. É, por isso que ele não fez nada Às até agora, vezes, para tá? fazer uma obra nova, a difícil, gente gasta né? menos tempo do que a gente reformar uma coisa que está estragada, uma coisa séria. E vocês sabem porque vocês chegaram aqui. Tá. Bem, Vou dar um dito golinho, isso, vou dar um companheiros golinho. e companheiras, Peraí, vou dar um golinho. eu ontem, Tuque. Dá uma calibrada, tá certo? Pra falar esse monte de eu fui merda. ao tem- Nordeste inaugurar uma parte de uma obra que estava há 179 anos Milhões de esperando. anos. Uma obra que se pensou em fazer no Brasil Dom Pedro em II. 1800. Ele vai falar de Dom Pedro II, porque esse homem não tem novidade. É exigir demais, botando ele para falar todo dia, que ele vai decorar alguma coisa nova. Então é o mesmo papo sempre. Por isso que ninguém assiste isso. Só eu. Porque eu estou registrando esse momento trágico do marketing político. Ninguém se interessa porque ele só repete. Quer ver? Eu juro por tudo que é sagrado que eu não vi nada. Mas ele vai falar que era obra de Dom Pedro, queria fazer a transposição do São Francisco. Olha, fez isso, né? Pra água. Ó, o Tchutchuca aqui, o Tchutchuca de cima, aí o Tchutchuca. Esse Paulo Teixeira, todo mundo já tá querendo tirar. Vamos lá. Cada figura, rapaz. Isso aqui parece algum ator de filme pornô. Vai. 846, Dom Pedro II. pelo imperador Dom Pedro II. Eu falei. Essa obra É, era a famosa transposição do São Francisco Eu falei. para levar água do São Francisco para 12 milhões de pessoas que moram no semiárido brasileiro. Vocês sabem que eu saí de Pernambuco em Que não tinha água. 1952 Por causa da água, que não tinha água, a mãe dele foram para São Paulo, ela foi no Pau de Arara, aí chegou lá, o pai dele tinha ido na frente, depois, numa versão que ele contou, porque ele contou numa versão, quando a mãe dele chegou lá, descobriu que o pai dele tinha outra família, e a mãe dele teve coragem de se separar. Ficaram com os 8 filhos. Vai pro diabo, Ticai. Fala, João, conta aí. seca e fomos embora para não morrer de fome.
causa da água. E isso persistiu desde o Império. Não vai contar tudo. Não é uma coisa nova. Não. O que se estranha é que demorou 179 anos para que a gente chegasse no governo e a gente lembrasse que ninguém pode viver sem água. O que se estranha é que tu está no teu quinto governo, né? Esse é o terceiro, contigo na frente, né? Mas os dois da Dilma foram teu também, quase dois, né? Foram teu também. E tu não fez nada disso. Aí veio o Biruliro e terminou a obra e mandou água lá pro pessoal. Mandou água. Aí tu foi lá e fez o quê, ó? Fechou. E voltaram os carros pipa. Pode perguntar lá pro pessoal. Tu fechou a água. E aí, como a coisa ficou muito feia, a rejeição tá gigante, tu tá reabrindo o que tu mandou fechar. Seu sem vergonhinha. Sem vergonha, Al Capone, hein? Tá, hoje tá o Capone, botou um sobretudo, um chapeuzinho. Fala. E nós resolvemos fazer a transposição do São Francisco. Muita gente era contra. A Bahia vai era tirar água contra. do São Francisco, vai acabar com o São Francisco. O São Francisco é da Bahia, o São Francisco é de Minas Gerais, Tudo igual. o São Francisco é do Sergipe, Fala é de tão Alagoas, Francisco. o São Francisco é de Minas Gerais, o São Francisco é do Sergipe, é de Alagoas. Não. A gente chegou à conclusão que São Francisco é do Brasil. Do Brasil. E se tem 12 milhões de pessoas que moram em lugares que não tem água, a gente tem obrigação de levar água para as pessoas, porque senão as pessoas todo ano saem para vir para São Paulo para trabalhar de pedreiro, ajudante de servente de pedreiro, e a gente não queria mais isso. A gente não queria preconceito que as com pessoas pedreiro, saíssem procurando coisa para fazer na vida. Discriminação com A gente pedreiro. resolveu que a gente ia fazer a água. E posso dizer com orgulho para vocês, nós estamos fazendo, possivelmente, a mais importante obra hídrica do mundo. Possivelmente não tem nada igual feito em nenhum país. Vamos levar Essas obras já começaram quando era a época dele, né? Porque o Biruliro terminou. Eles começavam, aí paravam. Cada vez começava de novo, contrato de novo, com empreiteiras e tudo, todos. Começa, quando sempre tem um contrato novo, sabe o que acontece, né? Sabe o que acontece. E aí, prometia, ó, votem em nós, parava. Se vocês não votarem em nós, depois a gente não vai continuar. Esse pessoal que vai entrar não vai continuar a obra. Tem que votar em nós. Levava o pessoal no cabresto, coitadinho, todo mundo louco de sede. Continua, em torno de 50% da população não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico. Esse bicho com a mulher dele gastando dinheiro pelo mundo, jogando dinheiro fora, come não sei o que corre o risco de nem acontecer, porque tem muito país que está dizendo que não vem, porque eles desmataram a Amazônia um pedaço para fazer lá uma avenidona, um trecho. Desmataram no evento que fala sobre, né, contra desmatar, fala das mudanças climáticas e tudo mais, que contra, os caras não estão querendo vir. Esse bicho gasta dinheiro como ninguém, enquanto tem metade da população brasileira sem saneamento básico. Acredita? E está aí mentindo feito um louco, feito um condenado. Então você vê. Vai, descansa. Para 4 estados. E vamos fazer com que 12 milhões e meio de pessoas abram pelo menos uma vez na vida uma torneira para lavar uma louça, para tomar um banho, para dar água para o seu gado, para as suas vacas, para as suas cabritas, para as suas galinhas, sem precisar carregar um pote na cabeça como eu carreguei com 7 anos de idade. Tu ficou sem pescoço. Você percebe que eu não tenho pescoço? Isso aqui é de carregar pote na cabeça. Até a piada ele repete, cara. Até a piada ele repete. Eu não tenho pescoço porque é de levar pra... Meu Deus. Porra, tem um roteirista, pelo menos põe um ponto no ouvido desse homem, mete uns roteiristas ali. A esquerda é chinelona, né? É tudo a lá Miguelão, é tudo nas coxas. Faz de qualquer jeito aí, vamos, fala logo, vambora, vamos comer, que eu quero comer. Fala qualquer coisa aí, fala as mesmas coisas que tá bom. Sidônia, coitado, eu nem tento mais. Eu escrevo, penso que eu não escrevo, eu pego na inteligência artificial, faço umas piadas, dou para ele, escrevo um texto, tu acha que ele lê? Eu tô aqui arrebentado. A minha mulher não fala, já se separou de mim, meus filhos não falam mais comigo, tá todo mundo brigado comigo, porque eles pensam que eu sou responsável, eu não sou. Eu não aguento mais, eu não aguento, Sidônia tá numa depressão. De pequeno, para levar água suja para beber.
Então nós resolvemos fazer a transposição. E se Deus e Nossa Senhora Aparecida ajudar, quando chegar no final do ano, nós vamos terminar levando água para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, para o Ceará e para Paraíba. Devolvendo lá no Ceará, né? Devolve a água. Nunca mais morrerem de sede nesse país. E os a plaquinha, ó. Agora era para... Aí. E eu dizia lá que só era possível fazer uma obra daquela se o Brasil tivesse um presidente que já tivesse passado sede, que já tivesse passado fome. Se a pessoa não conhece, a pessoa não tem sentimento de necessidade. Você vai falar da transposição da água no Rio de Janeiro, o cara fala, aqui leva água, aqui tem Copacabana, aqui tem Ipanema. Você vai falar na Avenida Paulista em São Paulo, o cara fala, aqui tem água, que negócio de água para pobre, pobre precisa d'água. Os paulistas vão falar isso? Você está falando mal dos paulistas. Cara, meu Deus. Pobre, se tiver muito pobre, a gente vai buscar as meninas para trabalhar de empregada doméstica para nós daqui em São Paulo. Ou a gente vai pegar o cara para ser servente de pedreiro, para construir viaduto, para construir prédio. Eles pensam que pobre só gosta de ser pedreiro. Não, pobre quer ser engenheiro. Pobre quer ser... Ele desmerece profissões. Quer dizer que só engenheiro que é importante. O pedreiro não é importante. A pessoa que faz serviços domésticos não são importantes. Nada é importante. Ele desmerece a massa das pessoas que estão aí. Do Brasil, aliás, ele desmerece as pessoas que constroem, que participam de construções, né, que são importantes. Todas essas pessoas são importantes, né? O servente é importante, enfim, o cara que faz o pedreiro, o vidraceiro, que faz o muro, todo mundo é importante. Ele desmerece todo mundo. Eu fico impressionado com isso. Médico pode querer ser o que quiser. Bem, por conta desse entusiasmo... Cara, esse aqui não é o ator aquele, por aqui? Aqui, ó. Não tem ator aqui. Quer ver? Bem, por conta desse entusiasmo, eu atrasei 2 horas e saí sem almoçar. E aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte. Fala, desgraçado. Nós temos a obrigação. Esse louco tirando foto, moral, obrigação ética e obrigação política. De ver o que a gente viu aqui e ter coragem de debater com aqueles que são contra o Movimento Sem Terra, aqueles que são contra a reforma agrária, são contra o Movimento Sem Terra, aqueles que são contra a reforma, aqueles que são contra o Movimento Sem Terra, aqueles que são contra a reforma agrária, aqueles que não conhecem o sacrifício e tentam vender a imagem de que vocês são invasores de terra. Não são? Na verdade, vocês são invasores de busca de dignidade, de busca de respeito, de busca de respeito. Direito que vocês têm que ter. Invasores de busca de respeito. E é por isso que nós temos que trabalhar isso que vocês têm que ter. De busca de respeito, de busca de invasores, de busca de dignidade, de busca de respeito. E é por isso que nós temos que trabalhar isso com muito carinho com vocês. E fazer aquilo que nós prometemos, Paulinho. Nós temos que fazer o que nós prometemos. Sabe, se não for possível, com a mesma verdade que a gente prometeu, a gente diz que não dá para fazer. Mas vamos dizer na cara que não dá para fazer, porque as pessoas também compreendem. Vocês sabem, porque vocês esperaram aqui há 22 anos aqui. A Joselda disse que aqui tem gente que nasceu aqui, que já casou aqui e que já tem filho aqui. Então, governador, é o seguinte, nós vamos fazer um esforço muito grande para entregar o compromisso firmado com vocês, fazer um esforço que já tem filho aqui. Não, essa foi interessante. Diz que tem pessoas que já tiveram filho, já casaram aqui. Isso é interessante, vamos ver de novo. Até. Porque vocês esperaram aqui há 22 anos aqui. A Joselda disse que aqui tem gente que nasceu aqui, que já casou aqui e que já tem filho aqui. Que coisa surpreendente isso, rapaz. Que fenômeno tem esse lugar. Que coisa que... Esse lugar é especial mesmo, hein? Porra. Então, governador, é o seguinte, nós vamos fazer um esforço muito grande para entregar o compromisso firmado com vocês, mas não só com vocês. É que a verdade nua e crua é que quanto mais gente tiver produzindo no campo, quanto mais pequenos proprietários a gente tiver, quanto mais incentivo a gente der, quanto
Quanto melhor produzir, Mas melhor a coitado, qualidade iludido. do alimento, Olha, fica iludido. mais barato e todo mundo vive, porque não é possível Ô, Tchutchuca. o mundo ter 733 milhões de pessoas que não consomem, no mundo que produz mais alimentos do que o povo pode consumir. Como é Quase que tu deu um fez cocô aí agora. Com essa força, essa força. Peidinho tu deu. Deu. Tá todo mundo com cara aqui de. Acho que ele peidou. Olha o Tchutchuca aqui, ó. Esse é o Tchutchuca. Esse tio aqui, rapaz, tá meio puto. Não sei se tá. Não sei. Todo mundo meio puto aqui, ó. Deu um peidinho. Com esse esforço que tu fez pra falar isso, vamos ouvir de novo. Eu tenho certeza. no mundo de 730 e todo mundo vive, porque não é possível o mundo ter 733 milhões de pessoas que não consomem, no mundo que produz mais alimentos do que o povo pode consumir. Como é que é possível? O que é? Não deu pra entender isso aí? Não é possível. Eu não entendi. Gente. Eu não vou repetir, mas não entendi. Eu dizia de que Ok. a seca era um problema da natureza. A falta de comida por conta da seca era falta de vergonha na cara de quem governa um país, um estado ou uma cidade. Isso continua de pé. 5 Porque governos. isso é a mais pura verdade. Ele tá falando dele, Eu esse estava sencillo. dizendo para o companheiro, Mete. Aí. a Jocelda estava me dizendo Jocelda? que às vezes ela vai no INCRA pedir alguma informação, Paulo, e muitas vezes as pessoas que atendem só falam assim, não posso fazer, não dá para fazer. Porque a Cenário máquina público, né? pública, Cenário ela é público. preparada para dizer não. Funcionário A público. primeira palavra é não. Tá ofendendo os Chega funcionários uma públicos. pessoa qualquer para procurar uma informação, Não. a primeira atitude é dizer não. Quando seria pelo menos mais decente dizer, eu vou Talvez. procurar como fazer. Talvez. Eu Dá vou mentira. tentar Vou dar uma fazer. mentira. Eu vou ver se eu dou um jeito. Dá uma Mas mentira. a primeira é não. Se a pessoa desistir com o primeiro não, tá ótimo. Mas se a pessoa insistir, alguém vai tentar dar um jeito. Que ele enveredou com um caminho sem volta esse aí dele aí agora. Vai, vamos ver como é que. E esse não vale para todas as áreas públicas desse país. Ixi, Vale para acabou. a prefeitura, vale para o Estado. Ou seja, o pobre chega lá atrás de uma coisa, Essa é pro olha, eu pobre. queria saber tal coisa. Não. É sempre assim, é o não em primeiro lugar. Quando, na verdade, tudo com o pobre, se isso aí. todo mundo fizesse o mínimo de esforço de Pro falar, rico é olha, eu mais não ou menos. sei, eu vou estudar, eu vou analisar, sabe? Seria muito mais fácil e muito mais respeitoso. Que E é papo é isso, esse? Paulinho, que eu quero que a gente faça no Ministério do Ó. Desenvolvimento Agrário. Tem que- não é Ao pra invés dizer da não. gente ter alguém para dizer não, Mente. alguém dizer, eu vou tentar encontrar uma solução. Tá. Se for fácil, eu faço. Se for difícil, Aplauso, eu faço. aplauso. E se eu não puder fazer, eu Eu não peço faço. desculpas a vocês. Porque aí as pessoas passam a respeitar mais as coisas que acontecem Menino na da- nossa relação pessoal. Aplauso. A vinda aqui Não queria aplaudir. para dizer para vocês que está consolidada a comunidade. Ô, Maria Bessias. Sabrina, Bessias. é O comunidade. Chuca dormiu. não é O acampamento Chuca de dormiu. Não, olha aqui. O Tchutchuca dormiu. Não é mentira. Repara, vou voltar um pouquinho. O Tchutchuca, o filho de Zé Disseu, dormiu. Vamos pegar um pouquinho de antes para ver que não é mentira, tá? Olha o Tchutchuca. Para dizer Agora, para vocês falei. que está consolidada Olha lá. a comunidade. Maria Sabrina. Tá dormindo, né? Não tá? Comunidade, não é Dormiu lá. acampamento de assentamento, é Dormiu. comunidade. Logo vai ser uma cidade, sabe? Porque Acordou vocês têm a cara de gente que sabe construir as coisas nesse país. Tem a cara. Vocês têm cara de gente que sabe construir as coisas nesse país. De novo. Vocês têm a cara de gente que sabe construir as coisas nesse país. Mas tu não quer Vocês que eles... têm. Vocês têm. E eu queria que vocês soubessem. Quem estava vendo você aqui, Maneco? Ai, Eu devia saber que onde está o Rocha, o Maneco está atrás. Ai, devia saber. achei o Os maneco, dois ó. advogados que estão aqui, essas duas belezuras aqui, Itza. não sei se o procurador pode levantar e ver aqui. Rocha Deve Maneco. conhecer, porque deve ter estudado da Universidade Federal. Todo mundo aqui é da Universidade Federal, todos advogados. Advogado. É que o Maneco e o Rocha foram os advogados que me acompanharam os 580 dias na cadeia. Eita. Todo santo dia eu recebia um de Jogou- manhã jogava e biribinha. todo santo dia uma tarde. Jogar biribinha, Um levar, me ó, levava alguém.
Um me levava a carta da Janja falei. e o outro levava a minha carta para a Janja. Porque eu e a Janja escrevemos 580 cartas durante os 580 dias que eu fiquei preso. Ela... E as marmitas? Quem é que levava a marmita? E a marmita? Eu recebi a carta dela de manhã. E a marmita? E o Rocha levava a minha. Não, o Rocha levava a minha de manhã e o Maneco me trazia dela à tarde. Hoje você não tem noção do que é receber uma carta. Ixi, agora vai. Vai que é bom. Vai que é bom, vai. Ô, gente do céu. O Haddad vale mais do que um presente. Não, mas quem é que te levava o... Eles sabem a ansiedade que eu ficava. O Maneco conversava comigo 2 minutos, eu falava, e minha carta? O dia que ele falava, hoje não tem carta, cara, eu entrava em depressão. Aí? A depressão passava porque no dia seguinte eu recebia 2. Aí foi uma maravilha. Eu nunca pensei na minha vida que fosse tão bom escrever carta. Deixa, nós vamos te meter lá de novo e aí tu vai voltar aos velhos tempos. Nós vamos te meter na hashtag. Você escrevendo. Vamos relembrar isso aí? Vamos relembrar. E depois você ficar esperando que ela escrevesse para você. Agora tu imagina que hashtag era essa, que ele é um cara de manhã, um cara de tarde. Imagina que tipo de hashtag que ele tava, né? Tá lá, vem um advogado de manhã e um de tarde, todos os dias. Bater papo, levar um trago, levar um X. Hein? Hein? Levar uma marmita. Coisa boa, hein? Que isso foi um retiro para esse homem, cara. Isso foi um retiro. Tá? Vamos relembrar esses tempos aí. Vamos dar um jeito de relembrar. É uma coisa muito prazerosa. Eu estou falando isso, mas o sacana que era meu carcereiro está aqui também. Eu vi. Carcereiro. Eu vi que meu carcereiro está aqui também. Pô, é brother dele. Eu vi ele aí. Deve estar escondido aí. É brother. Porque também ficou 580 dias me perturbando lá. Que era um cara da Polícia Federal. Um eu contratei para trabalhar comigo. O Paulão era um carcereiro meu, negro, sabe? Simpático ao PT. Ele admirava uma vereadora do PT de Curitiba, ele me levava os papéis da vereadora. Quando eu saí da cadeia, eu falei, vou contratar o meu carcereiro. Contratei, está lá trabalhando comigo. Olha que informação sensacional essa. Me deu um corte aí. Não foi trabalhar comigo porque estava no Peru, vivendo a boa vida da Polícia Federal no Peru. Bem, companheiros, eu estou muito feliz. Eu quero que vocês saibam o seguinte, eu estou com 79 anos de idade. Vai até os 120? Não parece que eu tenho 30 ou 40, mas estou com 79 de idade. Eu sou um homem muito agradecido a Deus. Porque tudo o que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que tem o dedo de Deus. Eu tenho certeza. Porque saí da onde eu saí. Para não morrer de fome com 7 anos de idade. E chegar onde eu cheguei, só pode ter a mão de Deus. Não é competência minha, não é inteligência minha, é uma coisa maior. É verdade. Que eu, sinceramente, não consigo explicar. Não sei se é Deus. Mas o que me faz brigar é um compromisso que eu tenho. Eu tu tá traindo isso, hein? Tu tá traindo isso. Desse país ser tão grande, desse país ter tanta riqueza, vai que desse país ter um povo tão justo e trabalhador, e a gente viver, sabe, nessa desgraça todo dia para ver se a gente consegue tirar uma pessoa da rua. Não, é isso que eu fico pensando, um cara que tem essa noção de mesmo, foi um cara de sorte mesmo, é verdade. Foi um cara de sorte. Se é alguém religioso, pensa, Deus me proporcionou. É uma vida espetacular que esse senhor tem, não dá para negar. Espetacular. Teve uma sorte tremenda. Será que ele pensa que não tem nada depois? O que será que passa na cabeça dele? Né? Porque eu imagino se ele deve ter a crença que ele ganhou isso, né? Teve essa oportunidade. Mas depois ele não acha que ele vai ser cobrado? Pô, tu teve todas essas oportunidades. Vai que tem uma vida depois, vai que tem um acerto de contas. Se você senta aí agora, depois, né? Depois de 120 anos, quando morrer, senta aí agora, vamos passar aqui umas imagens aqui, um compacto da tua vida. Tu vai ter que explicar algumas coisas aqui para nós que tu fez aqui. O cara não tem medo disso, né? É estranho, né? Mas bom. Arrumar emprego para uma pessoa, assentar outra pessoa, levar outra pessoa no hospital. E nós entramos para consertar isso. Eu quero que vocês saibam que a minha vontade de brigar hoje é a mesma de quando eu tinha 50 anos de idade. Não mudou 1 milímetro a minha vontade de brigar.
E por isso, eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar viajando esse país, vamos tentar continuar fazendo as coisas que nós temos que fazer nesse país. E eu queria que vocês soubessem, eu só tenho um medo na minha vida. Ai. Na minha idade, a gente não tem mais medo de nada. A Só única coisa que eu tenho medo é de trair a confiança que vocês depositaram em mim durante toda a minha vida política. E não foi pouca confiança. Aí já. Eu se tivesse acesso a todo o ouro do mundo, ainda assim eu não poderia pagar a gratidão que eu tenho a vocês pelo que vocês fizeram em Curitiba. Não teria como pagar, porque vocês não sabem o que a gente está preso. E durante 580 dias... Bom dia, presidente Lula. Durante 580 dias, com chuva ou com sol, Estava lá enchendo com saco. frio ou com calor, eu ouvia às 8 horas da manhã. Bom dia. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. E boa noite, de domingo a domingo. Ele queria matar essas pessoas. Cedo da manhã, bom dia, eles... Meu Deus, já numa ressaca do cacete. Cala a boca, cala a boca. Ai, meu Deus. Daí ele falava foi falar com esse carcereiro, não dá pra botar uma acústica aqui? Põe que eu te consigo, me consegue isso aqui, vamos tapar, os tapume. Eu te ponho e depois eu consigo um cargo pra ti. Eu vou sair daqui e te ponho. E foi isso. Ele trancou aquilo lá. Bom dia, as velhas. Bom dia. Nada que já tivesse acontecido no mundo. Não tem nada que já tivesse acontecido em outro lugar do mundo. O que vocês fizeram na vigília para mim. Mas quase aquele reconhecimento de solidariedade. Era só umas meia dúzia de velhas. Eu cheguei na cadeia, o dia que eu saí, não há dinheiro que pague. A única coisa que pode pagar é a minha retribuição a vocês, ao respeito, aos carinhos que vocês tiveram comigo, sendo respeitoso com vocês, leal com vocês e fazendo aquilo que vocês precisam para continuar andando de cabeça erguida no meu país. E eu quero, Baixo, que você, em nome da direção nacional do CETER... Nesse final ele já estava no Tragolaço, vai terminar agora. Eu vídeo de vocês. Já estava no Tragolaço, olha, ouve. Deixa não tá. País. E eu quero, Baixo, que você, para continuar andando de cabeça erguida no meu país. E eu quero, Baixo, que você, em nome da direção nacional do Sem Terra, essa minha gratidão não é pelo Sem Terra do Paraná. Não. Essa minha gratidão é pelo Sem Terra do Brasil. Do mundo. Porque o que vocês fazem, do mundo. O que vocês fazem é apenas fazer com que nós somos do Sem Terra, nós que somos de outros estados, nós que somos de outras profissões, aprendam uma lição de vida. O que vocês fazem, a luta de vocês, não tem nada de ilegal. A luta de vocês é para cumprir a Constituição, como disse o Haddad. A luta de vocês é, na verdade, a história da dignidade do povo desse país, representada pelo Movimento Sem Terra do Brasil. Por isso, parabéns. Parabéns a vocês, parabéns à comunidade Malha, Sabrina. Parabéns. Joselda, um movimento que cria uma mulher como você. Você sabe quantos anos a gente leva para formar? Cara, como é o nome desse ator? Que até tinha problema de droga e tudo, me esqueci o nome dele. Uma mulher como você. Parabéns, Joselda. Um movimento que cria uma mulher como você. Você sabe quantos anos a gente leva para formar uma política da tua qualidade? Às vezes, muitos anos a gente não forma. E a Rosélia disse, Haddad, que ela vai voltar a estudar. Você que está feliz, ó. Você vai fazer o quê? Cooperativismo, gestão de... Ela quer aprender a fazer cooperativismo. Eu acho, gente... Não fala besteira, respeita a mulher. Eu acho... Respeita a mulher. Olha o ator aqui. É outra coisa importante, Juscelé. Você sabe que... Você sabe que tá mal, olha. Uma coisa importante, Juscelé. Você sabe que... Ele tá aqui, ó. No nosso governo, talvez o momento de maior investimento na educação brasileira. Sem dúvida. Quando nós criamos o ProUni, quando nós fortalecemos o FIES, quando nós resolvemos fazer os institutos federais, agora fazer a escola de tempo integral, fazer parceria para alfabetizar todas as crianças até o 2º ano de escola, fazer mais universidade, vai almoçar, porque a gente acha que todo cidadão, independentemente, sabe, do dinheiro que tenha, olha, eu vou sair de perto merece
ter condições de estudar. Volta aqui, E eu Genenese, a digo gente só vai dar um... sempre, Volta. A mulher foi sentar. em todos os encontros que eu estou, digo uma coisa: todo mundo precisa estudar. O Sim. homem, para ter uma bela profissão, E a mulher sabe, aprender a produzir mais, E a aprender mulher, para não ficar dependente e não ter que ficar com aquele cara que bate nela, que não sei o que, a mulher, então a mulher é por isso. É isso aqui. a trabalhar mais, aprender mais qualidade, aprender a cuidar da família, se ele tiver família, cuidar dos filhos, se tiver filho. Agora, E a mulher por uma coisa mais nobre. ela não A ficar mulher precisa dependente. estudar por uma coisa mais nobre, Joselda. É uma coisa chamada independência. Falei, cara. No mundo machista, em como e acha que a mulher é obrigada a fazer tudo para ele. Tu O acha? cara vai tomar banho, amorzinho, traz uma cueca para mim, amorzinho, traz uma toalha para mim. Que O cara tá absurdo vendo isso. o jogo lá, o time dele tá perdendo, amor, traz uma cerveja, amor, Tá essa aqui, não ó. tá gelada, amor, prepara o almoço, amor. Sabe, tudo assim, é como se a mulher fosse um pombo correio. Ele acha Nesse isso. mundo É. machista. É. E eu acho que quando as mulheres têm uma profissão, Tô muito sério elas aqui. vão morar com alguém porque elas querem O ator morar com pornô tá alguém. certo. Ó. Elas não vão morar atrás de um prato de comida, atrás do Ideia. cara que paga aluguel. Ela Quem vai que morar faz com uma isso, pessoa que ela gosta de morar, seja quem for. É por isso que estudar por é uma isso- coisa maravilhosa. É por isso E eu só? acho que todos vocês que puderem voltar a estudar, voltem a estudar. Todos Papo do vocês. cara, papai. Volta Que a papo estudar. horrível. Que Porque conversa se fiada. você se formar, quem sabe você haverá de trabalhar até com o presidente da República se formar. Sabe? Final de merda. Tentou fazer É um uma final. divindade de Deus as pessoas estudarem. divindade de Deus. Sobretudo as meninas de Deus. É uma as pessoas- divindade. É uma divindade de Deus as pessoas estudar. É. Sobretudo as meninas, sabe? Para o homem é a mesma coisa, mas para a mulher é Tá uma dando volta. necessidade. Tá dando volta. Sabe, a violência contra a mulher cresceu muito nesse país. Ixi, O feminicídio cresceu Que muito. caminho ele pegou. Sabe, tem gente que está maluca, a sociedade está um pouco conturbada. Sabe? Então é o seguinte, gente, se vocês tiverem uma profissão slogan pra e rir. estiverem morando com uma pessoa e essa pessoa gritar com vocês não são obrigados a aguentar desaforo, cara. Fala baixo que eu não estou aqui de graça, não. Eu Quer tinha que ficar isso comigo, me metrô, respeita. rapaz. Que beco foi esse? Porque senão a gente não cria uma sociedade diferenciada. Que beco foi esse, cara? Então estude, José. Sensacional, vamos de novo, Sérgio. De graça, não. Quer ficar comigo e me respeita. E essa pessoa gritar com vocês não são obrigados a aguentar desaforo, cara. Fala baixo. Ô, cara. Fala baixo que eu não estou aqui de graça, não. Quer ficar comigo e me respeite. Tá certo. Porque senão a gente não cria uma sociedade diferenciada. Sadia. Então estude, Saudável. José, pelo amor de Deus, estude. Tá. E faça com que o Center estude. Eu dou parabéns a você também pelo Tem que investimento botar em teu filho pra educação. estudar, hein? Teu filho Eu andou acho que é o seguinte, barbarizando. vocês são um exemplo de que o Brasil tem jeito. Não é pra falar isso. Vocês são um exemplo de que o Brasil tem jeito. Obrigado. Portanto, não tenho vergonha do que você faz. Ah, Tenho vai orgulho almoçar. do que vocês fazem. Vai embora. Porque o que vocês fazem é Vai motivo embora. de orgulho. Vai almoçar, Gente, vai um embora. abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Vai embora. E que vocês possam realizar Vai todos os almoçar. sonhos agora. Que vocês viraram o dono de verdade da nossa querida comunidade Mara Sabrina. Vai pro beijo inferno. no